benefício algum. Quando a gente é salvo, a gente passa a compreender isso e passa a perceber que não há melhor vida a viver que a de ser parceiro de Deus na retomada da sua criação. Que não há melhor vida a viver do que a de ser parceiro de Deus na reconstrução daquilo que foi derrubado, na retomada daquilo que foi perdido. E aí você se dá conta de que Deus só pôde criar um mundo baseado no sacrifício porque primeiro se sacrificou. Como diz o poeta Catulo da Paixão Cearense, quem quiser conhecer o amor tem de conhecer a dor, e principalmente a dor de Deus, que é a maior de todas as dores. Então, cristãos envolvidos na preservação do meio ambiente não é uma demanda, é uma coerência. Não estar envolvido nessa retomada significa não ter entendido a salvação. Significa não ter entendido tudo o que Deus disse no Gênesis 3, tudo o que Jesus disse na cruz, quando afirmou: está consumado. Aquilo que começou antes da criação do mundo está consumado. Quando ele disse tetelestai, ele não estava dizendo que tinha subido a cruz. Ele estava dizendo que aquilo que começou antes da fundação do mundo, para que o mundo pudesse ser criado, estava finalmente consumado. Vai haver plenamente a redenção. Então, os salvos são aqueles que andam na lógica da redenção. E a lógica da redenção é a lógica da retomada de tudo o que Deus criou. E aí é curioso encontrar cristãos que advogam que, afinal de contas, está escrito que os elementos ardendo em fogo se desfarão. E aí eles entendem que isso significa que nós devemos parar de lutar pelo meio ambiente. Isso não faz sentido porque também está escrito que João viu a grande multidão dos salvos. E nós não paramos de pregar. Também está escrito que virá o novo céu e a nova terra onde habita a justiça, e nós não paramos de ter fome e sede de justiça. Por quê? Porque a maior comprovação de que estamos sintonizados com Deus é que estamos fazendo a obra de Deus. E se a obra de Deus é um novo céu e nova terra, nós estaremos lutando para que essa terra se pareça o máximo possível com o que ela deveria se parecer. E se a obra de Deus é o novo homem, então nós vamos lutar para que o homem se pareça o máximo possível com o que deveria se parecer. Se a obra de Deus é uma sociedade marcada pela justiça, pela solidariedade, então nós vamos lutar para que essa sociedade se pareça o máximo possível com o que deva parecer. E só assim nós estaremos dizendo a Deus que estamos fazendo a sua obra, que estamos indo ao encontro dele, carregando a nossa parte daquilo que ele vem trazendo ao vir ao nosso encontro. Portanto, não faz sentido um salvo não ser um ambientalista.
Não faz sentido um salvo não saber de ecologia. Não faz sentido um salvo não querer salvar a criação. Esse é o chamado da salvação. É lamentável que, com o correr dos séculos, nós fomos transformando a nossa fé num ritual religioso, intimista, personalista e individualista. Mas a nossa fé é a fé dos que romperam com a rebelião e se engajaram na redenção. Porque esta é a obra de Deus, a redenção de tudo o que foi criado. Isso significa retomada. Isso significa evitar ao máximo possível o sofrimento da criação, para que a criação só sofra o sofrimento que é inevitável. Esse é o chamado cristão. Essa é a cosmovisão cristã. É lamentável que nós tenhamos perdido muito disso durante os séculos, porque fomos nos tornando religiosos e não adoradores de Deus. É preciso lembrar que nós não somos aqueles que creem em Deus. Você pode dizer, não, como não? Nós somos os que creem em Deus. Sim, claro que nós somos. Mas nós não somos os que creem em Deus como se fosse uma opção crer em Deus. Ou não crer, ou crer em algum outro Deus qualquer. Nós somos aqueles que sabem de Deus. Nós sabemos que Deus é a grande realidade do universo. Eu ouvi uma vez um filósofo ateu perguntado sobre qual era o maior problema da humanidade e responder o seguinte: o maior problema da humanidade é saber se Deus existe ou não. E o repórter levou um susto, eu também, afinal de contas estava ouvindo um filósofo ateu. E o repórter disse para ele, por quê que esse é o maior problema da humanidade? E ele respondeu, porque se Deus existe, não se pode viver de qualquer jeito. Deve ter um jeito certo de viver. Nós somos aqueles que sabem de Deus. Que Ele é a grande realidade do universo. Que há um jeito certo de ser. Há um jeito certo de viver. Há um jeito de tratar com a criação. Há um jeito de ser parte da criação. E esse jeito é o jeito redentor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça ver o que somos e ao que fomos chamados. Que Deus nos faça entender o significado da salvação, para que nós possamos, de fato, nos envolver naquilo que deveríamos estar envoltos desde sempre, na redenção. E certamente isso há de nos livrar de muitas das nossas questiúnculas, e há de nos livrar de muitos dos nossos embates, e certamente há de mudar os nossos púlpitos, e de nos fazer rever a nossa leitura das Escrituras. Que Deus nos abençoe com a sua graça, pela qual somos salvos. Que não é mérito nosso, é dom de Deus. Amém.